Olá, irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como que vocês estão? Então, vamos a mais uma reflexão, mais um estudo, onde nós temos por objetivo edificar o caráter do homem à luz das Escrituras, um homem que seja a imagem e semelhança de Deus, um homem que tenha a mente de Cristo. É uma coisa tão difícil hoje em dia, né, irmãos? Homem, verdadeiro homem com caráter, poderíamos dizer, é um ser em extinção, né? E que bom que Deus está nos preservando, Deus tem tratado de nós, Deus tem cuidado de nós, né? E nós queremos continuar falando sobre a moralidade do homem, o caráter, né? E semana passada nós falamos um pouco sobre como construir esse caráter, como trabalhar esse caráter em nós. E eu estive pensando, quando nós falamos de moralidade, nós corremos o risco de três armadilhas, né? Eu até escrevi aqui, a primeira armadilha quando nós falamos sobre a moralidade é quando não existe moral alguma, uma ausência completa de moral e uma ausência de pecado, não tem-se limites, não tem critérios alguns, e aí a gente faz o que bem entende, né? Ou seja, é aquela ideia de que parece que cada geração ela determina o que é pecado e o que não é pecado. Então, de repente, aquilo que era pecado numa geração aí há 50 anos atrás, hoje já não se considera como pecado. Relativizou o pecado. E muitas coisas do pecado têm se tratado como crise existencial. Não se fala mais de pecado, fala que nós estamos vivendo uma crise, enquanto na verdade o que é pecado e o que é crise. Então, a primeira armadilha que nós sempre enfrentamos quando trabalhamos com a questão da moralidade é esse liberalismo, essa ausência de moral. É uma armadilha. Você determina, ou a geração determina aquilo que é certo, aquilo que é errado, e não coloca limites para o ser humano. Então, a primeira armadilha é não ter limites, né? Guarda isso. O segundo perigo, a segunda armadilha, é o perigo do legalismo ou do moralismo, ou seja, não se pode fazer nada. Tudo é pecado, tudo é proibido, o homem fica perdido e muitas vezes nós somos reprimidos por uma instituição, por um conceito errôneo, uma interpretação errada das Escrituras, aonde nós somos levados a vivermos um certo moralismo, né? Moralismo é diferente de moralidade. Moralismo eu diria que é o extremo, você ficar proibido, né? Cerceado de fazer aquilo que poderia fazer, né? Mas por conta da falta de sabedoria, da falta de lidar com isso, muitas vezes nós somos proibidos. Não faça isso, não faça aquilo outro, né? E porque por conta da falta de equilíbrio moral. Então seria a segunda armadilha, esse moralismo todo. E a terceira armadilha é o que nós chamamos de você administrar o pecado. E como que é isso, né? Você determina, você administra aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado de acordo com aquilo que prejudica ou não a sociedade, né? Então o ser humano, ele administra, ele diz isso é pecado, isso não é pecado, né? Então é uma terceira armadilha, um terceiro risco que nós corremos, na verdade, puxa, isso é pecado para mim, pode não ser pecado para você, né? Eu determino, isso prejudica, eu não faço. Se prejudica muito, eu não faço. Se prejudica pouco, eu posso fazer. Então, são armadilhas, né? Então, vamos só repetir. A primeira armadilha é a falta de limite. A segunda armadilha é a falta de liberdade. E a terceira armadilha é eu determinar aquilo que eu faço ou não faço, né? E o que a Bíblia diz? O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,37, diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Isso é um ensino sobre o homem aprender a falar não. E talvez você é um estudioso, poliglota, uma pessoa que fala várias línguas, mas talvez falta... O que adianta falar tantas línguas e não saber dizer não? Nós temos que aprender a dizer não. E chamar pecado pelo nome. Isso é pecado. E pecado é pecado, sempre desagrada ao Senhor e traz muitos malefícios para nós. Vamos pensar sobre isso? A gente continua falando, que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Amém?